Marcos, capítulo 5, no versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 1 e 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21. 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Venha, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos ansiosamente do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha nos dar fervor, ardor nos corações. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Sabemos que o Senhor é o grande médico. Amém. E o Senhor pode nos curar nessa noite. Amém. Pai querido, visita poderosamente, Senhor, esse lugar. Visita cada um de nós. Visita aqueles que não estão aqui e que vão ouvir a Tua palavra. Amém. Que sejam alcançados pela essa graciosa presença de Cristo, o grande médico das nossas almas. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Amados irmãos, esta noite gostaria de discorrer um pouquinho sobre essa passagem, que são dois casos, para nós sabermos mais ou menos o contexto dos dois casos. Nós vemos esse mesmo escrito que está em Marcos 5, está em Mateus 9, Lucas 8. Todos eles trazem alguma coisa a mais para completar o que conta essa história real daquelas duas pessoas que foram até Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Jairo era o principal da sinagoga, era um homem que tinha uma posição importante na sinagoga. É um judeu, um fariseu, diante de Jesus Cristo, teria grande dificuldade para ir a ele, se não reconhecesse que ele fosse o Senhor, o Salvador. Se nós formos ver Nicodemos, quando vai a Jesus, Nicodemos vai à noite, parece que ele estava com medo de encontrar Jesus e viu o que as pessoas iam dizer. Mas Jairo não, irmãos. Jairo vai naquele desespero da alma. Jairo vai até Jesus e ele se prostra diante do Senhor. Ninguém fazia isso se você não reconhece que aquela pessoa tem toda a autoridade e é o Senhor. Então a palavra de Deus diz que vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Irmãos, não tenha dúvida nenhuma que nós temos duas circunstâncias. Essa menina de 12 anos, filha única de Jairo, está prestes a morrer. E na sequência, Jesus indo com Jairo. E é interessante que Jairo chama Jesus, Jesus vai atrás de Jairo. Jesus vai acompanhando Jairo. Afinal de contas, onde que é a sua casa? Ele vai acompanhando. Até certo ponto. Uma hora você vai ver que Jairo
11 anos com hemorragia. Irmãos, nós temos duas circunstâncias aqui tremendamente ensinadoras para mim e para você. Primeiramente, amados irmãos, que Jesus é grandioso e médico dos médicos da nossa alma. Nós falamos na sábado passado sobre a cruz, a cura de Deus. E é verdade. E esse Senhor Jesus Cristo continua curando eu e você. E nós vamos ver, amados irmãos, até onde chega isso aqui. Porque a presença de Jesus é que faz a diferença na minha vida e sua vida. As dificuldades, eu e você, nós somos tudo. As aflições vão bater a nossa porta. As perseguições, as decepções, as horas difíceis vão bater a nossa porta. O que faz a diferença é a presença de Jesus como aquele construtor, que são dois construtores. Um constrói sobre a areia e outro constrói sobre a rocha. Os dois vão ter dificuldade, as mesmas dificuldades. Mas, meu amado irmão, quem construiu sobre a rocha, que é Cristo, a casa não vai cair. Se a sua casa está caindo, é que ela não está sobre a rocha. Você está construindo sobre qualquer outra coisa, mas não a rocha. Por quê? A Bíblia diz que o único fundamento da nossa vida da igreja é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular. Jesus é o fundamento de todo o cristianismo. Agora, o que é que nós estamos construindo? E nós vemos aqui, amados irmãos, que esse homem, ele vai e põe, e diz assim: o Senhor põe as suas mãos sobre ele. Você está entendendo o que Jairo fala para Jesus? Por que será que ele fala, Senhor, o Senhor põe as mãos sobre ele? Jairo talvez não entendesse, mas Jairo provavelmente tinha visto Jesus colocar as mãos em muitos doentes. E muitas pessoas que estavam numa situação crítica da vida. E Jesus os curou. Jesus levantou. Jesus restaurou. Jesus deu vida. Jesus deu saúde. Jesus deu vida eterna. Não tenha dúvida nenhuma que ele deve ter ouvido falar sobre isso daí. Mas é interessante, sem saber, Jairo está dizendo: o Senhor coloca as tuas mãos sobre a minha filha e ela vai viver. Amados irmãos, não existe mãos do Senhor Jesus Cristo, a não ser as mãos que têm as marcas da cruz. A cruz é a cura para a minha vida e sua em todos os aspectos. Jairo não sabia disso. Mas ele diz: Senhor, o Senhor coloca a sua mão sobre ela e diz assim: minha filhinha está à morte. Outros vão dizer: está morta. Outros vão dizer assim: está diante da morte. E ele diz assim: vem, põe as suas mãos para que seja salva e ela viverá. Você entendeu por que ele diz assim? O Senhor vem aqui, põe as suas mãos, ela vai segurar. Jairo sabia que alguma coisa a mais. Jesus não era só aquele que fazia milagres. Jesus é aquele que faz o maior milagre, é dar vida ao morto. Jesus é o que faz o maior milagre, é dar esperança ao perdido. Jesus faz o maior milagre, é Deus livrar eu e você da condenação eterna. Jesus faz o maior milagre, transformar eu e você em filhos de Deus, família de Deus, cidadãos do céu. Este é o maior milagre que Jesus faz. E por isso que você vai ver, ele vai dizer salva. Eu sei que seja salva, em alguns lugares ele está falando salvar sobre enfermidade física, mas eu creio que é muito mais do que isso aqui que ele quer. E é interessante, amados irmãos, Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus nunca, Deus nunca, ele vai menosprezar um coração contrito e quebrantado, uma pessoa desesperada que vai aos seus pés e o adora. Deus nunca vai menosprezar. Imediatamente, para quem Jesus veio? Para os doentes. Jesus não veio para o justo. Quem é justo? Ninguém. Todos somos injustos, indignos e merecedores.
esclarecendo, quem precisa de médico? O doente. Ah, Oswaldo, eu estou doente. Quem você precisa? Do médico poderoso. A presença de Jesus, que pode nos salvar. Salvar de nós mesmos. Salvar de nossas mazelas, da nossa falta de alegria, falta de esperança. Salvar da nossa vida introspectiva para nós mesmos, olhando para nós mesmos, não olhando para o alto. Irmãs e irmãos, quantas coisas Deus quer salvar eu e você nessa noite. Você vem diante da palavra de Deus, eu e você vão diante da palavra de Deus, tristes, desesperados, sem alegria, sem esperança, parece que não tem solução. Mas para onde está indo? Quem você tem buscado? Amados irmãos, o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua. Você tem ido aos pés do Senhor. Eu e você temos ido ao pé do Senhor desesperadamente. Senhor, vai para a minha casa, coloca a tua mão. Meu marido vai viver, minha esposa vai viver, meus filhos vão viver. Será que nós temos clamado isso, amados irmãos? Nós temos muitas vezes maridos que não nasceram de novo, esposas que não nasceram de novo, filhos que não nasceram de novo, irmãos na carne que não nasceram de novo. Nós estamos recorrendo a quem? Será que não há bálsamo de Gileade? Será que não há cura? Mas para quem nós temos ido? Esse homem tem uma posição de honra, mas a dificuldade, a crise, a pessoa perde toda a sua honra, sua compostura, sua posição, tudo. E ele vai à pessoa certa. Talvez você esteja procurando amigos para você contar as suas dificuldades. Pode, se for amigos cristãos verdadeiros. Você não faça isso. Mas você tem um amigo dos amigos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que pode salvar eu e você. Vai aos pés de Jesus. E aquele homem vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, vai comigo na minha casa. E Jesus imediatamente, outro texto vai dizer, imediatamente, Jesus levantou. E Jesus foi. E foi aonde? É só a gente enxergar a cena. Jairo na frente, lá na casa dele, a filha morrendo, e Jesus indo atrás dele. Você já imaginou isso? Que cena, irmãos? Fala, Senhor, vem comigo. E a palavra de Deus diz para mim e para você, amados irmãos: vinde a mim, segue a mim. Não é isso que ele faz de jeito para mim e para você? Mas na nossa dor, na nossa crise, na nossa dificuldade, você fala: Senhor, vem comigo. E ele vai. E parece aquela caminhada silenciosa. Ninguém conversa com ninguém. É Jairo com o coração tremendamente temeroso, que a filha está morrendo. E Jesus tranquilo indo atrás de Jairo. Porque Jairo está levando quem lá? Ele está levando o Senhor da vida. Ele está levando o Filho de Deus. Quem está com ele é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Que eu e você não cremos, por isso que nós o convidamos. Por isso precisa, pela imensurável graça de Deus, desaquecer o meu coração gelado, empedecido, congelado, para nós chegarmos a uma grande conclusão: que sem Ele nós não podemos fazer nada. Você está tentando resolver as suas soluções familiares? Você não vai resolver nunca. É aos pés do Senhor, é convidando Jesus para ir lá. Senhor, põe a tua mão. Não é a minha mão a sua, é as mãos das marcas dos cravos na cruz.
misericórdia, de humildade, mãos de mansidão, mãos que curam, mãos que libertam, mãos que transformam, mãos que levantam o caído e dá força para aquele que não tem força nenhuma. Essas são as mãos, amados irmãos, que nós precisamos confiar e pedir que Ele esteja conosco. Nós vemos aqui, amados irmãos, duas situações diferentes. Uma situação é a filha de Jairo, de 12 anos, está morrendo. E quando eles estão indo, Jesus é interrompido. Vê no texto. Grande multidão, versículo 24. E foi com ele. Grande multidão seguia. 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Nessa caminhada, meus irmãos, imagina o coração de Jairo. Minha filha está morrendo. E de repente, Jesus está com ele e aparece uma mulher que também com 12 anos de hemorragia. Quem é essa mulher? Talvez seja você. O que exaure nossa vida? Sabe o que é? Incredulidade. O que exaure a nossa vida? Falta de devoção a Cristo. O que exaure a nossa vida? Falta de devoção à palavra de Deus. Falta de obediência. Falta de perdão. Exaure a nossa vida. Definha. Nós vamos definhando. Aquela mulher, 12 anos, ela gastou tudo. Tudo que ela tinha, ela gastou. Com os médicos, com tudo mais. Talvez nós também estamos assim. É médico cá, médico lá, médico cá, médico lá. Está errado? Não, mas preste atenção. Nós não temos ido ao médico dos médicos. Olha que lhe oriente até o tratamento dos médicos. O que Jesus colocou aqui, essa situação toda da palavra de Deus? Porque todas as coisas que nós tentamos resolver nunca vai acontecer, porque são coisas que só Cristo, o médico poderoso, pode resolver. Ninguém pode resolver. Por isso ele coloca, essa mulher gastou tudo. E você não sabe mais ainda. Uma mulher como essa, com hemorragia, sabe o que ela fez pela velha lei? Ela era divorciada, porque mandava ela embora. Tem hemorragia, está imunda, então mandava ela embora. E é uma mulher viúva, perdeu tudo que tinha, pobre, miserável, e é essa situação daqueles que estão tentando salvar a sua vida, ser curado, ser liberto, transformado, sem a presença de Cristo. Continua do mesmo jeito. A vida está exaurindo, está definhando, não tem perspectiva, não tem propósito, não tem identidade. Quem é você? Não tem segurança, porque tudo resume em você, na sua posse, nos seus bens. Amados irmãos, vou dizer uma coisa para você: todos os seus bens não valem absolutamente nada para você ser feliz. Bem-aventurado, amados irmãos, é o próprio de Espírito. A bem-aventurança de Deus não depende do que você tem, depende do que Cristo é e o que Cristo é para você. Aí está toda a sua bem-aventurança. O resto não vale absolutamente nada. Você pode comprar todos os médicos, você pode pagar as melhores consultas, você pode tomar os melhores remédios. Não vai curar de você da doença da sua alma. Quem cura a doença da nossa alma é Cristo. Aquela mulher estava fadada a morrer eternamente. Mas Jesus veio para dar vida eternamente. E as pessoas que vão a Cristo, enxergando que está morrendo, que perdeu tudo, não tem que confiar mais em ninguém, já usou todo o sistema humano e não adiantou nada. Imagina 12 anos com hemorragia, aquela mulher tinha anemia. Nós não estamos numa época de transfusão de sangue na época, ou tomar remédio para isso. Aquela mulher está definhando. Mas irmãos, quando você olha o vale de ossos secos, é um protótipo daquela mulher. Por que está aquele vale de ossos secos? O pecado, a idolatria, a incredulidade, afastar de Deus, abandonar o Senhor. Mas presta atenção, a Bíblia diz assim: profetiza a esses ossos.
Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar vida ao morto. Só Jesus é esperança para aquele que não tem esperança. Só Jesus é segurança para um mundo perverso, depravado que nós vivemos. Só Jesus Cristo. Nós, como filhos de Deus, ainda não enxergamos que a nossa única esperança é uma pessoa e mais ninguém. Aonde você confie com a esperança, você vai ter uma grande decepção. Mas se você põe a esperança em Cristo, você nunca vai ser decepcionado. E a palavra de Deus, amados irmãos, então você vê essa beleza dessa revelação. E ele fala assim: olha, minha filha faleceu agora mesmo. Isso está em Mateus. Mas em Marcos está doente. E Lucas vai dizer assim: estava à morte.